B, essa situação que eu estou falando da educação, quando você, né, é mãe, o que acontece agora na minha fase de mãe? E quem for mãe, ou está me ouvindo, vai precisar saber. Na educação física, eu tive 1 ano de pedagogia, né, com a licenciatura, porque a gente passa pela licenciatura. Cara, a pedagogia é maravilhosa. Eu quase parti para a pedagogia depois da educação física, de tão maravilhosa que é. E lá, e olha que eu tive uma matéria só, pontual, tal, que a gente aprende a dar aula, né? Aprende a ser didático, a ser professor. E naquela época, 2003, eu mesma falava para mim, gente, toda homem e mulher que querem ter filhos precisa fazer pedagogia. Pedagogia é vida. E eu comia naquela época, antes mesmo de ser mãe, né? Que eu estava longe ainda, mas eu achava que eu precisava muito me preparar, entende? Então, se você falar assim para mim, Luz, mas você já queria, estava dentro de mim, mas era um negócio assim bem mais para frente, sabe? Só que eu sou muito antecipada com as coisas, eu vou me preparando, né? Vou me preparando assim bem antecipadamente para um futuro, programando, né? E aí, nessa experiência com a pedagogia, eu mergulhei e falei, meu, precisa. Só que hoje, com esse coach que você falou do seu pai, da sua mãe, tudo que você pensa, cara, hoje eu me apego muito para estudar autoconhecimento demais. Por quê? Porque a maternidade e a paternidade, cara, é algo, é a maior responsabilidade do ser humano. Isso também eu levei muito em consideração na minha vida. A maior responsabilidade não é ter uma empresa. Cara, ter uma empresa, você abre e fecha, abre de novo, entende? Uhum. Faz coisa errada, faz coisa certa. Agora, uma vida é a maior responsabilidade do ser humano. Agora, ser pai e mãe é muito maior no sentido de formar o ser humano. Então, se você pensa em formar um ser humano, você precisa se preparar. E realmente você precisa ir atrás do conhecimento. Uhum. Por quê? Então, o que eu tô buscando para estudar? Eu passo dias, às vezes, buscando conhecimento da neurociência, comportamento humano, psicoemocional, autoconhecimento, por conta dos meus traumas de infância não atingirem a minha filha. Então, Pô. eu bloqueio, por exemplo, algo que... Sabe aquelas histórias que a criança era violentada e tudo, e depois ele se torna uma má pessoa no futuro? Uhum. Mas os pais dessa criança não tinham essa intenção. Assim, não tinha esse conhecimento, não era algo pensado. Era por conta de ter esse estímulo dos seus pais, dos seus avós, e os pais dos avós, enfim. Bater na criança, por exemplo. Então, meus avós bateram muito nos meus pais, eles foram criados de uma forma assim, como se fosse um bicho, né, no Nordeste, sabe? Então, os meus pais eram muito brutos. Só que era o tipo de amor deles, proteger. E não era o estilo deles falarem assim para mim, não pode por causa disso e disso e disso. Não. Não precisava falar não pode, era só olhar. E o chinelo, entendeu? Cantava. Era, sim. Então, eu conheço pessoas que viveram dentro da minha família, por exemplo, que tiveram os mesmos estímulos que eu tive do meu pai e da minha mãe, mas que se perderam na vida, na adolescência. E eu
sempre fui uma pessoa de muita personalidade, muita, mas muita personalidade de saber o que eu queria. Eu não vou me revoltar com a minha mãe. Eu tô com raiva dela. Eu tomei uma surra, né? Por exemplo. Mas eu não vou me revoltar, não vou xingar a minha mãe, não vou, entendeu? Uhum. Não vou chegar a esse ponto. Mas, assim, outras pessoas que receberam o mesmo estímulo que eu estavam agredindo os pais. Você entende? Então, os estímulos que eu tive na minha infância, eu não quero trazer para minha filha. Então, o que você precisa saber sobre autoconhecimento? Quais são os seus traumas? Como você pode bloquear os seus traumas sem passar isso para frente? Bom. Depois da maternidade e paternidade, gente, você não fica mãe da sua filha, do seu filho. Você se torna mãe de todas as crianças. Por quê? Quando eu venho com esse conhecimento que eu tô tendo, de autoconhecimento, bom, minha filha está em crise, de choro, de manha. Aí, ao invés de eu repetir o que minha mãe fazia comigo, coitada, mesmo sem querer, porque foi assim que ela foi criada, foi assim que ela foi educada, entende? Então, eu penso, eu não vou fazer isso com a minha filha, não vou gritar, não, vou respirar, vou fazer algum encantamento com a minha filha, colocar um bichinho, tudo, e vou tirar dessa situação que está me incomodando, sem, sem violentá-la, entende? Uhum. Agora, quando você vê o ser que você colocou neste mundo tão inocente, por mais que ela faça birra, grite, mas você vê que é uma inocência, sabe? E mesmo com tanto amor, às vezes você perde a paciência e você sabe que você tem discernimento, você está ali no seu limite. Gente, eu fico pensando, esses pais e mães que não têm discernimento, que não conseguem se controlar para não violentar, sabe, a criança. Então, quando você se torna pai e mãe, você não suporta ver uma criança sendo violentada, agredida. Você olha para qualquer criança na rua e você olha como se você olhasse o seu filho ou sua filha. É impressionante essa sensação. Se você vê Concordo. uma criança na rua, no colo da mãe, ali sofrendo, a mãe pedindo, você quer estar ali junto, sabe? Não, deixa que eu cuido e tal. Você quer tirar aquele sofrimento da criança. Eu vi uma frase de uma mãe que me chocou, mas depois eu falei, é verdade. Ela falou assim que mãe é um abismo sem fim. Essa foi funda, hein?